Alô, alô, testando, começando aqui a nossa a live do Economia é Fácil, nossa edição do dia 28 de agosto de 2019. Tô ligando, né, para a gente entrar em sincronia com a Web Rádio Censura Livre pelo www.clwebradio.com, tentando entrar em sincronia. Nosso amigo Antônio Figueiredo está lá no estúdio da nossa web emissora, fazendo a sincronia, fazendo a transmissão por todo o Brasil, pelo site e pelos aplicativos que vocês podem baixar no Google Play, Play Store, tanto os aplicativos de rádio online, como em Rádio Radionet, como o nosso exclusivo da CL, da Web Rádio Censura Livre, tá bom? O tema de hoje, vamos lá, sincronizando, perguntando aqui pro Antônio, o Antônio tá lá no estúdio, eu tô aqui na redação da nota, mais uma vez, foi o que deu para o problema logístico, não deu para ir novamente no estúdio da Web Rádio Censura Livre. Eu estou aqui na redação da nota, fazendo mais uma transmissão do Economia é Fácil. O tema de hoje: Amazônia em chamas. Quais as motivações econômicas e quais as implicações econômicas do problema das queimadas na Amazônia, tá bom? Então, estamos no ar, transmitindo para todo o Brasil pela Web Rádio Censura Livre e também pela live no Facebook. Depois vamos subir para o nosso canal no YouTube. Agora o Economia é Fácil tem um canal no YouTube, basta digitar lá Economia é Fácil, vocês vão achar essa novidade, um canal do Economia Fácil. A gente inclusive está subindo os programas antigos, né? Não só os programas recentes. Então vocês vão ter essa oportunidade de ver ou rever nossos programas anteriores, as edições anteriores, tanto da versão estendida, né, que vai ao ar às quintas-feiras, às 20 horas, essa edição aqui, como também a edição curtinha, que vai ao ar, né, ao vivo, conversando com Antônio Figueiredo lá no programa Boletim Censura Livre, primeira edição. Eu espero aí que o áudio esteja bem, tá? A luz também, que esteja bem iluminado, convidando vocês para participar conosco. Vocês podem deixar perguntas aqui na própria live, que a gente vai estar comentando, tá bom? Como também mandar para o WhatsApp, que é o 21 99833 6490. Vou repetir, 21 99833 6490, tá? Também, se vocês deixarem comentários, tanto no aplicativo exclusivo, que ele é interativo, com as nossas redes sociais, com o nosso perfil nas redes sociais, ou aqui na live no Facebook, a live vocês também podem deixar comentário. Pelo menos deixa uma boa noite, que aí a gente cita inclusive vocês aqui ao vivo. Antes de qualquer coisa, eu pedi para vocês curtirem e compartilhar, tá bom? Curta e compartilhe. Curtir, aperta o like, pá. Para fortalecer aqui o projeto, para a gente vencer aí o bloqueio da grande mídia. Compartilhe lá nos grupos para a gente difundir, né, o nosso programa, tá bom? Espero que tudo esteja bem, o áudio. O Antônio não comentou nada, eu estou aqui interativo com o Antônio. Queria agradecer, como sempre, o Antônio, brilhante jornalista Antônio de Padua Figueiredo, que de vez em quando ajuda a gente aí na parte operacional, que não é dele, ele está aprendendo, já está brilhante, já está ensinando até a gente, tá? Mas tá lá no estúdio da Web Rádio Censura Livre, enquanto eu tô aqui na redação da Anota, um cantinho que eu tenho aqui na redação, que é um cantinho, uma biblioteca aqui para a gente tratar, entre outras coisas, o tema de hoje, que é a Amazônia
em chamas. Nossos ouvintes, alguns podiam estar achando que a gente... vamos falar hoje do tema do dia, que a Bolsa subiu depois de 2 semanas de desastre, de números negativos. Falar do IBGE, que saiu os dados aí do PIB, e foi na contramão dos indicadores, inclusive, que medem a atividade econômica. Isso a gente comenta. Hoje de manhã falei sobre a crise na Argentina. A Argentina decretou moratória, fica para um próximo programa, tá bom? Nós vamos falar do grande tema da imprensa nos últimos dias, que é a questão das queimadas. E vocês podem estar achando, é uma questão só ambiental? É uma questão política, é uma questão diplomática? Também, mas também é um assunto econômico, e nós vamos tratar hoje nessa perspectiva, numa perspectiva econômica, tá? Porque também a economia se faz presente sempre, e de fato nós vamos tratar aqui que as queimadas foram provocadas por motivos econômicos, e o embate político e diplomático tem também interesses econômicos por trás, motivações econômicas. E a gente vai tratar elas aqui, tá bem? Antes, como sempre, já falei para curtir, compartilhar, para ajudar aqui o projeto da Web Rádio, né? Fortalecer, né? Nossa comunicação. Vocês podem baixar os aplicativos, nosso aplicativo na Play Store, e, é claro, o iRádio RádioNet. O iRádio RádioNet vocês podem, inclusive, baixar no seu Smart TV. Tá legal? Nas últimas semanas, cada vez mais ficou nítido que há implicações econômicas por trás, ou mesmo pela frente da questão da Amazônia, né? A crise na Amazônia. E a gente aqui não vai tentar dizer de quem é a responsabilidade, a gente vai tentar identificar as causas, as ligações, as conexões econômicas nessa 1 hora. E no final vou fazer uma resenha de um livro, né? Eu já consumi alguns minutos aí nessas apresentações, mas vai dar tempo para ao final a gente falar desse livro aqui. Eu não sei se a imagem está espelhada. Nos últimos dias a gente teve um problema na transmissão da imagem, que a imagem está saindo espelhada. O livro aqui é o livro da professora Nacira Cameli, Imperialismo, Ambientalismo e ONGs na Amazônia, da editora Consequência. Eu conheço a professora Nacira, eu tive a oportunidade de entrevistá-la, inclusive, para o antigo programa Censura Livre, né, que antecedeu nossa emissora, que é ao ar pela Rádio Aliança FM, em São Gonçalo. Esse programa tem salvo na nossa página, vocês podem, quando quiserem, dar uma lida, assisti-lo, e eu vou fazer a resenha desse livro aqui ao final. Já estou adiantando, que é um livro bem bacana e que é muito pertinente ao tema, tá? Tem vários livros sobre a Amazônia, depois eu até comento, indico alguns, uma perspectiva crítica, que não é de um lado nem de outro, uma perspectiva dos trabalhadores e das trabalhadoras que vivem na Amazônia e também que estão fora da Amazônia. Sejam eles ribeirinhos, indígenas, camponeses, os trabalhadores das cidades e também os trabalhadores dos órgãos públicos, inclusive dos órgãos públicos ambientais, tá bom? Então, esse aqui eu vou resenhar ao final do programa. Espero que a imagem tenha conseguido. É o livro Imperialismo, Ambientalismo e ONGs na Amazônia. Vamos ao tema de hoje. Trouxe aqui a minha canequinha para não usar copo descartável, né? E vamos lá. Eu acho que é importante a gente situar primeiro o contexto, né? Óbvio que o problema das queimadas na Amazônia não é um problema novo, é um problema antigo. Vira e mexe, tem ano que isso ganha uma repercussão muito grande, e esse ano recebeu uma repercussão ainda maior. Então, primeiro situar,
A Amazônia, eu não sou um profissional da área das ciências ambientais, sou economista, mas a gente sabe, eu tive a oportunidade inclusive de trabalhar num órgão que estava associado à proteção da Amazônia. Era um órgão fundiário e estava muito associado à questão ambiental. Então, tive a oportunidade de trabalhar lá na Amazônia, conviver com a população, com os trabalhadores da Amazônia, e conhecer alguma coisa do bioma. O bioma é um bioma que vocês sabem, uma floresta tropical úmida, é a maior floresta tropical úmida do planeta, é o maior bioma brasileiro e tem uma característica: os incêndios não é algo natural naquele bioma, diferentemente um pouco que acontece na Caatinga, mas principalmente no Cerrado. Tá? Queimada, se aconteceu na Amazônia, foi provocada. Não foi um acidente por aumento da temperatura, uma combustão espontânea. Foi provocado. E outra coisa, pegar fogo na floresta amazônica é muito difícil. Significou que passou por algum processo de desmate prévio, né, para conseguir matéria seca, matéria vegetal seca suficiente para acontecer a combustão. E a Amazônia, o método de queimada é usado principalmente para o quê? Para limpar a área para, em alguma medida, para agricultura, né, para plantações, para lavoura, mas mais principalmente para fazer pastagem, para pecuária, e é o que é mais usado. Até porque, o que acontece? A fronteira agrícola vai se expandindo em direção à Amazônia, principalmente subindo da região do Cerrado em direção à Amazônia. Inclusive, você vê nitidamente um arco, né, no entorno, na faixa de limítrofe entre a Amazônia, de transição entre a Amazônia e o Cerrado, mas às vezes acontece também mais para dentro daquela região, né, próximo das cidades, próximo de rodovias, próximo da margem de rio, mas é sempre num contexto do que a fronteira vai se abrindo e empurrando os agricultores que estão na periferia mais para dentro da floresta. E o porquê isso? Porque terra é usada para agricultura, principalmente não agricultura de subsistência, em alguma medida uma agricultura para o agronegócio. Então, a única alternativa do marginal não no sentido de criminoso, mas que está à margem do sistema, periférico do sistema, seja ele tanto um agricultor familiar, mas às vezes e principalmente um latifundiário, é explorar a mata virgem, ir para a floresta e poder seguir com a sua agricultura de baixa produtividade, de baixo capital prévio, porque para uma grande lavoura de soja e cana você tem que ter muito capital. Você consegue com crédito, financiamento ou com dinheiro próprio para fazer a lavoura. Já a pecuária bovina, não, você compra meia dúzia de boi, taca no pasto e acabou. Então você derruba a floresta, vende às vezes ou não a madeira e passa a ocupar aquela floresta, inclusive em alguma medida, uma floresta que às vezes nem é da própria pessoa, né? Um imóvel que não é dela. Ali, em muitos casos, é grilagem, ou de terras públicas. O que é grilagem? É você ocupar de maneira irregular uma terra pública e conseguir fraudar a documentação dizendo que ela é privada, que ela é tua, mas na verdade é uma terra pública. Ou tomando a terra de outras pessoas, né? Seja ele proprietário ou um posseiro, você toma, inclusive, com uso de armas. Então há muito conflito armado por razões fundiárias na Amazônia, resultando inclusive em morte de ambientalistas, em alguma medida, e principalmente camponeses, porque em muitos desses camponeses também militam na questão ambiental, porque são camponeses que desenvolviam atividades agrícolas de baixo impacto, que era uma grande alternativa que essas pessoas têm. Elas são agricultoras familiares, elas não têm acesso a muito recurso, e elas acabavam utilizando técnicas tradicionais que permitiam ela conviver com a floresta, e mais do que isso, viver da floresta, conciliando uma pecuária de pequenos animais ou de baixo impacto, né,
ou uma pecuária consorciada com a floresta, ou conciliando com algum tipo de extrativismo florestal. Então, é o que mais é praticado. E esse tipo, na verdade, de agricultura consorciada com a floresta, ou de baixo impacto com a floresta, ou esse extrativismo florestal, que preservou a floresta nesses 500 anos. E não vazio, não vazio, porque a Amazônia não é um vazio de pessoas. É um vazio de pessoas. Não é um vazio, tem pessoas. Milhões de brasileiros vivem lá na floresta. Antes da colonização portuguesa e depois da colonização, da conquista da América, né, pelos europeus. Já viviam e continuam vivendo e sempre mantendo uma relação de convivência com a floresta. De convivência, não dá para dizer harmoniosa, equilibrada, mas mantendo a floresta em pé, porque a floresta em pé gera recurso para as pessoas, tá bom? A floresta em pé garante de várias medidas, como a gente já falou aqui, os recursos para as pessoas sobreviverem. Extrativismo florestal, né? Extração de castanha, extração das frutas da Amazônia, das ervas. Também nós temos aí o caso do açaí. Boa parte do açaí é da castanha do Pará, também chamada de castanha do Brasil, né? Do babaçu e principalmente a seringa, né? Do látex, que vem da seringueira. Mas você não só isso, você lá naquela região tem plantações de banana, né? A banana, inclusive, é uma das bases da alimentação da Amazônia. Tem também as pesca, dá para conviver e conviver bem, gerando emprego e renda para aquelas pessoas. Se elas são pobres, não é por conta da floresta, e sim porque elas são exploradas, porque você tem os atravessadores, são exploradas porque os recursos de crédito não chegam até ela, ficam retidos no latifundiário. Nos megaprojetos de colonização que a ditadura fez e logo depois os governos mesmo da pós-redemocratização seguiram com esse tipo de megaprojetos, mega empreendimentos, que muitas vezes o recurso, na maior parte das vezes, o recurso só fica para o latifundiário e para os grandes empresários, os grandes industriais que querem se utilizar da Amazônia. Então, o recurso não fica. É uma região que tem sol o ano inteiro, apesar de chover muito, apesar das nuvens, tem sol o ano inteiro, tem vento, então é possível fazer geração elétrica e as pessoas não têm eletricidade lá. Né? Eu não estou nem falando da implantação de usinas hidrelétricas. E as pessoas plantam na Amazônia, como eu já disse, há séculos, há milênios. Há milênios se planta na Amazônia e, inclusive, há resquícios arqueológicos de que na Amazônia existiam, inclusive, grandes povoados, grandes megacidades e talvez até civilizações, né, que os exploradores portugueses não tiveram contato porque elas já tinham sido extintas, tinham transicionado para outras formas de sociedade, tá bom? Então, não tinha quando os portugueses chegaram. Ou não, porque você sabe que a palavra Amazônia se deve a relatos de contato com grandes guerreiras, mulheres ou guerreiros que tinham uma aparência feminina, ou lembravam as amazonas das lendas da mitologia grega. Então, e relatos outros de contato com grandes aldeias, pareciam cidades. Então, na Amazônia, sempre teve agricultura, uma agricultura que manteve a floresta em pé, muito pelo contrário. Em grandes regiões do país, para ser franco com vocês, aqui na região metropolitana, todas as grandes unidades de conservação, federais ou estaduais, com alguma exceção, eu acho que a grande exceção é o Parque da Tijuca, mas ao pé da Branca, não, Mendanha, Jericinó, Serra da Tiririca, tinham agricultura. E, na verdade, elas foram mantidas porque tinham uma agricultura de baixo impacto. E manteve a floresta a despeito da agricultura de alto impacto que
tinha nas partes de várzea, nas partes de planície, e que a mancha urbana acabou engolindo. Então a mancha urbana também contribuiu para derrubar a floresta. Enquanto essa agricultura tradicional, uma agricultura de baixo impacto, de consórcio com a mata, manteve a mata. Então, inclusive com pessoas ali quilombolas, comunidades tradicionais, que convivem com a floresta. Então, essa agricultura familiar, camponesa, agroecológica, agroflorestal é que preservou essa floresta lá na Amazônia e aqui mesmo na nossa região metropolitana do Rio de Janeiro, onde fica a sede aqui da Web Rádio Censura Livre e da agência de notícias A Nota. Ao contrário do discurso do agronegócio. O que o agronegócio quer, na verdade, é área disponível para atividade agrícola, novas áreas de expansão, para não encarecer muito as terras onde eles já têm o uso e a ocupação. Então, a Amazônia passa a ser uma área de reserva de imóveis, né, para um futuro, e isso abaixa o preço. Fora que você pode praticar atividades agropecuárias que não compensam nesse momento, mas que são necessárias para o complexo produtivo. Então, você empurra principalmente nesse momento, nem tanto a soja, em parte também muito a soja, menos cana-de-açúcar, mas também a pecuária. Você vai empurrando a pecuária, principalmente do grileiro, para essas áreas, para dentro da floresta amazônica. E aí, o que aconteceu, gente, desse ano com relação a anos anteriores? A gente já tinha sido apontado que nos últimos 3, 4 anos houve um aumento. Se a gente pegar nos últimos 10 anos, houve uma queda do desmatamento. Se você pegar um número completo. Nós já tivemos momentos graves nos anos 90, alguns anos bem graves. Tivemos novamente nos anos 2000, inclusive durante o governo Lula. O governo Lula, inclusive, foi obrigado a realizar, inclusive, a chamada Operação Arco do Desmatamento, a Operação Arco do Fogo. Essa operação acabou resultando em algumas medidas, foi usada como pretexto para modificações com relação ao IBAMA. O IBAMA, inclusive, foi dividido entre IBAMA e ICMBio. Se criou o programa Terra Legal de regularização fundiária, se alterou a estrutura do CIPAM, do Sistema de Proteção da Amazônia, que foi criado lá no tempo de FHC, com satélite, com monitoramento espacial. O INPE deu poder mais ao INPE para realizar uma série de monitoramento, inclusive tanto de desmatamento quanto de fogo, de queimada, alerta de queimada, que esses alertas, inclusive, são públicos, eles não são secretos dentro do governo. Até para garantir a transparência, a lisura, e o governo, óbvio, é comunicado, o centro do governo é comunicado, os órgãos ambientais são comunicados. Esse monitoramento não é feito pelo órgão ambiental para, inclusive, garantir a independência, é feito pelo Instituto de Pesquisas Espaciais como órgão de ciência e tecnologia, né? Passa essa informação para a área ambiental e, por sua vez, a parte ambiental passa para a polícia, para as Forças Armadas, para a área de defesa nacional, na medida complementar que tanto a área ambiental quanto a parte de segurança pública e de defesa nacional atua também. Então, esse era o sistema que acabou sendo montado nos anos 2000. Nos últimos 3, 4 anos, com a instalação da crise econômica no nosso país, realmente o que acabou acontecendo foi o aumento, né, a reversão da curva. A curva que estava caindo voltou a subir. Voltou a subir. A gente sabe, inclusive, um dos motivos é que os latifundiários, mas em alguma medida também o pequeno agricultor, com dificuldade econômica, sem capital, ele recorre para a prática predatória, para vender madeira de maneira ilegal, atacar reserva indígena, invadir uma reserva indígena, uma unidade de conservação para saquear
para poder obter recurso, ou o trabalhador acaba sendo seduzido por um patrão a fazer isso, porque ele precisa sobreviver. E o grande, com a descapitalização, com a queda da taxa de lucro do grande, mas num grande que não é tão grande assim, ele acaba sendo seduzido a fazer essa medida. E o grandão fecha o olho, certo? Apesar de que o grandão sempre tem um discurso pseudo-ecológico, mas negocia com o empresário marginal. E aí eu digo, inclusive, marginal no sentido periférico, como marginal criminoso. O que acabou acontecendo nos últimos anos é o aumento do desmatamento. Para fechar, que ainda piorou ano passado, mas esse ano, gente, deu um salto extraordinário. Aumentou 86% em apenas 6 meses. Apesar de alguns dados serem contraditórios, boa parte dos dados apontaram isso. E nós estamos vendo isso no nosso dia a dia, não só nas imagens da televisão, dos jornais, mas na fumaça que está chegando aqui no Centro-Sul. A gente que é aqui do Rio de Janeiro não está recebendo a principal carga de fumaça, de fuligem das queimadas da Amazônia, mas São Paulo sim, e parece que agora chegou até no Uruguai e na Argentina. Um verdadeiro corredor de fuligem vindo. E curioso que deslocando as queimadas, cujo principalmente nos anos mais graves do passado, que estavam acontecendo na Amazônia Oriental. O que é a Amazônia Oriental? É Maranhão, Pará e Mato Grosso e Tocantins. Dessa vez estavam vindo da onde? Uma parte do Mato Grosso, Rondônia, Acre e sul do Amazonas. Que é uma outra franja que a agricultura e a pecuária do centro-oeste está subindo. E buscando a expansão da fronteira agrícola para essa região, que era uma região mais preservada, relativamente. Uma exceção um pouco é de Rondônia e o próprio Mato Grosso. Mas o sul do Amazonas e o Acre, sim. E estão chegando lá com muita força, fazendo um fumacê danado, uma fumaça pra caramba, prejudicando inclusive quem mora nas cidades. Tá bom? Gente, antes de prosseguir, quem começou a assistir agora, né, vocês estão na live aqui do programa Economia é Fácil, no www.clwebradio.com, clwebradio.com, o Economia é Fácil que vai ao ar pelo Censura Livre, está sendo retransmitido para o nosso site, né, o www.clwebradio.com, e pelos nossos aplicativos, o exclusivo, como também os aplicativos de rádio online parceiro, como o Rádio e Radiosnet. O programa de hoje é Amazônia em Chamas. Eu vou aproveitar aqui e falar quem está na escuta, assistindo o nosso programa. Estão escutando e curtiram a live, a Sara Uchoa, beijo Sara, a Tereza Dornelles, que inclusive está nos assistindo dos Estados Unidos, o José Marcos Araújo, a Denise Milling, que está nos escutando da Espanha, o Cidinho Pescador, está na escuta, o Alberto Sena, o Elber Alves, o Laércio Silva, o Alex Trentino e a Jaqueline Barros. Mandar um abraço para todos e todos, pedir para eles deixarem também o seu recadinho, compartilharem, por favor, para estar fortalecendo a nossa web rádio, tá legal? Então compartilhem para a gente divulgar, né, a nossa programação. Então eu estou explicando, de certa maneira, o que foram as causas, né? Depois eu vou entrar nas implicações. Outra coisa relevante, o Bolsonaro, já no governo Jair Bolsonaro falou que iria governar para o agronegócio, criticou unidade de conservação, criticou as reservas indígenas, criticou os órgãos ambientais, dizendo que eles dão multa, nem existe uma indústria da multa ambiental, disse que ia governar para o agronegócio. Tentou extinguir o Ministério do Meio Ambiente, tirou competências do Ministério do Meio Ambiente e transferiu para o Ministério da Agricultura, e, evidente,
cortou recursos do ICMBio, do IBAMA, o ICMBio, que é o órgão que cuida das reservas florestais, e o IBAMA, que é o órgão que cuida de licenciamento ambiental, fiscalização ambiental, para além das reservas e áreas protegidas. Ele transferiu o Serviço Florestal Brasileiro do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura. Cortou recursos, há vários casos aí de assédio moral acontecendo dentro dos órgãos ambientais federais, e negligenciou vários alertas, inclusive o do INPE, gerando um bate-boca público com o presidente do INPE, né? Dizendo que o INPE estava sendo desleal, que o INPE estava divulgando dado falso, que o INPE estava sendo alarmista, e houve, por fim, a demissão do presidente do INPE. Bate-boca público, muito ruim, inclusive do ponto de vista para a ciência brasileira, deslegitimando esse importante órgão científico, e, por fim, o próprio sistema. O resultado é que os maus agricultores, grandes agricultores, se sentiram impunes. E o resultado nós vimos que é, inclusive, ações de desmatamento, inclusive deliberado, agendando pelo Zap, fazer queimadas simultaneamente como uma forma de reafirmar a política de Bolsonaro, e o resultado nós vimos. Então, há sim uma responsabilidade do governo Bolsonaro. Lembrando que ele já tem 8 meses de governo. Ele pode não ter 8 anos, pode não ter 80 anos de governo, mas já tem 8 meses. Ele não tem 8 semanas, tá? Então, é importante, sim, responsabilizar o governo, certo? Dizer que houve problemas iguais ou parecidos no passado, mas não foram nesse montante. E, principalmente, não foram com um governo tentando o tempo todo desmoralizar o combate ao desmatamento e às queimadas. Isso é diferente, porque os outros governos tentavam relativizar, tentavam polemizar e no final acabavam quietos e também fazendo medidas de combate ao desmatamento, como eu citei. Então, eu não sou defensor do governo Lula, mas estão sendo feitas várias comparações com o governo Lula, com o governo Dilma, o mesmo governo FHC. Eu não sou defensor de nenhum deles, certo? Sou extremamente crítico, inclusive oposicionista a esses governos. Mas nós temos que posicionar o atual governo. Nós estamos no momento presente e o governo fez em 8 meses várias ações que deram margem ao que aconteceu no presente momento. Não estou falando do passado. Bomba relógio, poderia até ser. Eu estou falando do que o governo nesse momento fez. Inclusive agora responsabilizando ONGs pela tragédia, dizendo que ONGs deliberadamente fizeram. Eu não defendo as ONGs. Eu acho que muitas ONGs têm trabalho sério na Amazônia. As ONGs acabaram entrando num nicho, porque o poder público é inexistente na Amazônia em alguma medida, porque os estados são muito grandes, a distância entre a cidade e o campo é enorme. Nós estamos falando de distâncias de 1.000 quilômetros, às vezes, 1.000 quilômetros, tá? Como se fosse daqui a Brasília, certo? De Niterói, São Gonçalo a Brasília, tá? Às vezes da capital para o município da Amazônia, ou mais, 1.300, 1.500, 2.000 quilômetros de distância. Com falta de recursos, por vários motivos. E há outros interesses. Há o interesse também de grilar a terra, inclusive para vender para mineradoras, tá? Liberar lavra, garimpo. Então, a queimada também é um método de você tentar comprovar o uso da terra para depois legalizar a posse dela, né? A propriedade. E isso é feito de um montão, e também para expulsar os pequenos agricultores poceiros dali da região. Então você, grileiro, taca fogo em tudo, inclusive para ir empurrando as pessoas para fora daquela área. E o resultado a gente está vendo, que é a destruição da floresta, inclusive dos animais. E a floresta amazônica, como eu disse, ela gera riqueza em pé. Não estou falando de as ceras, a biodiversidade,
e coisa e tal. Estou dizendo agricultura para o trabalhador e para a trabalhadora da Amazônia. E que pode estar, inclusive, fornecendo produtos aqui para o Sul, Sudeste, Centro-Sul, Nordeste. Então a Amazônia em pé é importante para o trabalhador brasileiro. E é uma região controlada pelo Estado brasileiro. Soberania. Não estou falando de internacionalização, porque nesse momento é curioso que começa a aparecer os interesses internacionais travestidos de boa vontade. Por outro lado, é curioso que tem um setor da extrema-direita brasileira que não é nada nacionalista. O Brasil é um caso curioso, porque a nossa extrema-direita tem um discurso retórico nacionalista, mas não é contra a privatização de uma empresa estatal estratégica, a venda de empresas privadas estratégicas para multinacionais. Eu não vi a direita nacionalista brasileira falar da venda da Embraer para a Boeing, por exemplo, na qual a Embraer estava fabricando os caças Gripen, que são caças brasileiros, para garantir a nossa segurança e proteger a Amazônia. Proteger a Amazônia, inclusive, do narcotráfico, do crime e do narcotráfico. Não vi nacionalista, ninguém falando. Ninguém agora defendendo os Correios, que é um dos poucos serviços públicos que chegam lá dentro da Amazônia. Tá? É o Correio que leva vacina para aldeia indígena, para vilas na Amazônia, leva as urnas das eleições. Eu estou vendo agora os nacionalistas de direita defender os Correios. Estão defendendo a privatização. E vocês sabem que se o Correio for vendido, vai ser comprado pelas multinacionais estrangeiras. Não vai ter empresário brasileiro bonzinho criando um pool de empresário para comprar uma empresa para continuar nacional. Porque a gente já viu, inclusive, que como acontece, porque o empresário compra agora, brasileiro, e vende mais à frente. Inclusive recebendo crédito subsidiado do BNDES para fazer compra de estatal. Então eu não vi isso. Eu não vi, mas para falar mal das ONGs internacionais, que às vezes é um outro tipo de serviço público que chega, um serviço coletivo que chega à população da Amazônia, eles são muito bons. Claro que tem interesses internacionais por via das ONGs. Ninguém é totalmente neutro. O que está em questão o que está em questão é a necessidade do trabalhador e da trabalhadora. Porque, por outro lado, o governo não apoia sindicatos, as associações e as cooperativas locais. Tá? E em casos, quem dá dinheiro para a ONG é o governo. Inclusive o governo Bolsonaro esse ano. Se você for abrir lá a transparência, você vai ver. Só que a questão chave é se a ONG interessa ao governo da vez. Tá certo? E há uma briga internacional de disputa entre as empresas europeias, né, e chinesas que estão entrando agora na Amazônia, versus as empresas americanas que colaram o governo Trump, e por sua vez o governo Trump apoia Bolsonaro. Então, essa rusga com a Europa, e particularmente com o Macron, presidente da França, tem a ver com os interesses das multinacionais europeias que exploram a Amazônia, mineradoras, empresas de biotecnologia, tá? Que operam na Amazônia, barra as empresas americanas que são colados, fazem lobby ou têm interesse econômico, até porque o Trump é um mega empresário, diretamente com o Trump e com os políticos ligados ao Bolsonaro, a mesma família Bolsonaro. Então, esse é um aspecto relevante para a gente tratar aqui, tá bom? Aqui não tem ilusão, nós não temos aqui nenhum tipo de ilusão que o Macron é bonzinho e o Bolsonaro é malvado. Aqui não é uma briga de bobo e feio, mal e bonzinho, certo? O que está em jogo é interesses. Só que os dois não estão coligados, convergindo com os interesses dos trabalhadores da Amazônia, com os trabalhadores brasileiros. Eles podem estar usando os trabalhadores brasileiros, podem estar, inclusive, para a gente brigar entre si e não ver a questão central, que é a preservação da floresta em pé, porque a floresta em pé gera água para o Centro-Sul, porque se nós temos Itaipu gerando energia elétrica para o Sul e Sudeste, nós temos água no Cerrado, para a agricultura do Cerrado, para a soja, para a cana, para o agronegócio, milho, trigo do Cerrado e do sul do Brasil,
Se nós temos energia elétrica para as indústrias do Sudeste, é porque a água é gerada na Amazônia. Nós não temos um deserto aqui no Centro-Sul, como boa parte das regiões tropicais do mundo, porque nós temos a floresta amazônica, que ela gera os rios e também o corredor de umidade para a chuva aqui nos outros biomas, aqui no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, tá bom? Então é muito importante a preservação da Amazônia, inclusive para os interesses dos trabalhadores do Sul e Sudeste. É verdade que a Amazônia não é o pulmão do mundo, isso aí foi um erro ecológico, erro de pesquisa científica, mas ela é um fator importante de regulação térmica, não só no Brasil, como eu falei, na América do Sul, mas no mundo todo. Tá? Isso é verdade, ela é um fator de estabilidade térmica, de geração de água, e é claro, ela é boa para a população da Amazônia, que pode viver da floresta. Né? Quem sabe das dificuldades de um bioma seco se regozija com um bioma úmido, tropical, que é a floresta amazônica. Tá? Você não morre de fome na floresta, sabendo, tendo conhecimento. E principalmente, não é só subsistência, dá para gerar recursos de lá, para gerar emprego e renda para aquela população. É preciso, é claro, uma outra lógica. Não aplicar uma lógica do grande capital, tá? Uma lógica das multinacionais, uma lógica que se vê pela exploração, pela destruição da floresta. E um último aspecto que eu acho muito importante, certo? Que eu já vou falar aqui, tá? Então vamos lá ver, vamos ver se temos alguma pergunta. Claro, pedir a vocês para deixar aqui seu like, curtir, né, aqui conosco, para fortalecer o nosso projeto, tá bom? Que nós estamos no programa Economia é Fácil, indo ao ar pelo www.clwebradio.com. O Economia é Fácil é um programa da Censura Livre Web Rádio, todas as quintas-feiras às 20 horas, tá? A gente tem uma participação ao vivo de segunda a sexta no programa do Antônio de Pádua Figueiredo, Boletim Censura Livre, primeira edição, sempre às 8h30 da manhã. Como é ao vivo, às vezes atrasa e tal, mas é 8h30 da manhã de segunda a sexta, tá? Quem estiver nos assistindo pela live, pedir como sempre para curtir e compartilhar, tá? Bota aqui seu nome, bota boa noite que a gente registra aqui, tá legal? Faça uma live, né? Faz um watch party, falei certo? Desculpa, tô aqui engasgado aqui. E principalmente você tem a opção de nos assistir agora também pelo canal do YouTube, o Economia é Fácil, né? E é claro, quem estiver nos ouvindo ao vivo, vocês podem ouvir pelo stream da rádio, pelo site, o www.clwebradio.com, ou baixando os aplicativos de rádio online e Radionet, o nosso exclusivo lá na Play Store, tá bom? Você pode baixar no seu celular, no seu tablet e na sua Smart TV. Na Smart TV, tá bom? Esse programa vai ficar gravado e tem reapresentação, tem reprise ao longo da programação, a gente fala, tá? Dúvidas, críticas e sugestões, pode mandar um e-mail ou o nosso WhatsApp. Vou repetir aqui o WhatsApp, tá? 21 998 33 64 90. Vou repetir, 21 998 33 64 90, tá bom? Vamos agora à questão das implicações, né? E uma outra questão evidente, que está todo mundo se pegando. Quais são as implicações? Não vai ter consequência nenhuma, porque a Europa não aplicou sanções internacionais ao Brasil, vai continuar comprando os produtos do Brasil, inclusive vindos da região norte. Não é verdade. Já foi anunciado várias empresas informando que não vão comprar produtos da Amazônia ou pedindo esclarecimentos. É possível ter boicotes internacionais e desinvestimentos a produtos, inclusive especialmente da pecuária,
né? Já foi anunciado aqui, corte em compras de couro do Brasil, ou mesmo de produtos à base de couro do Brasil. Além dos produtos da agricultura, né? da lavoura brasileira. Então nós vamos ter aí um período, e é curioso que coincidiu já desde o ano passado, né, o começo desse ano, especialmente com uma série de iniciativas internacionais que o governo Bolsonaro assumiu na sua agenda e que vem prejudicando o agronegócio. E é contraditório. Eu acho que é também ele ter liberado as queimadas, as autorizações, houve uma ampliação no número de queimadas autorizadas, porque para você fazer queimada você tem que ir ao órgão ambiental e solicitar e aprovado ou não. Quer dizer, apesar de que é um método super primitivo, totalmente descartável, ele ainda é legal. E houve uma explosão das queimadas autorizadas, tal como aconteceu com novos agrotóxicos, com a liberação do uso de agrotóxicos. Você vê que como anda, talvez é uma forma de compensar as alianças internacionais, as ações internacionais de geopolítica, que foram bem desfavoráveis para o agronegócio. Não é à toa que hoje, na divulgação do IBGE, ontem, na quarta-feira, dia 28, o IBGE divulgou o PIB oficial do Brasil do último trimestre, e os setores, houve uma leve subida do setor de indústria e de serviços, e justamente o setor remando contrário foi o agronegócio, que houve uma queda, né, uma retração do agronegócio. E é curioso porque foi o setor da economia que cresceu em 2017 e 2018. Se 80% do crescimento de apenas 1%, 1,1% registrado em 2017, foi puxado pela agropecuária, que deu um boom de crescimento. E agora nós estamos tendo uma situação de retração. Por que essa retração? Em parte por conta do problema das exportações. Os Estados Unidos, que é tão amiguinho de Bolsonaro, anunciou vários cortes da autorização de importação, né, de produtos brasileiros, sanções, embargos, tem problema também de sanções sanitárias. Isso porque o agronegócio é esganado, que faz um monte de coisa sem um rigor sanitário, sem um rigor fiscal, sem um rigor ambiental e também o rigor trabalhista. Não é à toa, que é um outro critério que vários países lá fora, várias empresas não querem comprar produtos brasileiros. Vale lembrar a questão também do acordo União Europeia e Mercosul. Foi fechado esse acordo, isso é um acordo costurado há anos. Bolsonaro herdou ele quase todo pronto e só assinou, finalizou. No momento que a União Europeia está mal e precisa de acordos comerciais. Isso não agradou muito o grande mega parceiro de Bolsonaro, que é o Trump. Então há sim rumores de que Bolsonaro, numa tentativa de agradar os Estados Unidos, procura cavar um bloqueio da Europa. Além do mais, é um governo que faz o que quer, fala o que quer, muitas vezes até cria inimigos, ou deixa criar inimigos, porque obtém uma vantagem com isso. A vantagem com isso é o quê? É armar a opinião pública, principalmente aquele setor mais aguerrido que defende o Bolsonaro nas redes sociais, a despeito da queda da popularidade do governo, inclusive porque ele fala muita bobagem, pouca armação da política econômica para proteger o país diante de uma crise de emprego e renda. Porque se a economia cresceu um ridículo 0,6%, uma economia que ao todo se esperava crescer quase 3%, ou pelo menos 2,5%, acima de 2,5% em todo ano, e esse valorzinho pequenininho não garante esse crescimento, pode esquecer, né? É possível que a gente cresça ao longo do ano, até para compensar o decrescimento do primeiro trimestre, tá? Então, esse ano, no máximo, vamos crescer, quanto muito, 0,8%, que é menor que 2018 e menor que 2017, tá bom? Então, o resultado, e é isso, a falta de ações do governo para combater o desemprego e queda da própria atividade econômica, muito bababá, muita briga, né? Foco apenas nas reformas neoliberais, e a gente já viu o que aconteceu com as reformas neoliberais.
elas não geram emprego e renda. Basta lembrar a reforma trabalhista, a emenda constitucional que criou o teto dos gastos públicos e o que aconteceu na própria Argentina, que essa agenda completa foi aplicada lá pelo governo Maurício Macri e agora ele tem que fazer o inverso que ele defendia e do que fez. Uma inflação cavalar, então ele teve que estar adotando o tabelamento de preço e agora a moratória da dívida. Putz, moratória da dívida. Coisa que os governos titos populistas da família, do casal Kirchner não fez, muito pelo contrário, pagou as suas dívidas. Né? Então, a Argentina mostra o Brasil amanhã se a política econômica prosseguir. Tá? E aí, para piorar, um outro espaço que nós estávamos cavando, que é o agronegócio, que é as exportações, independentemente da crítica que é feita a uma exportação, porque é uma exportação com baixo valor agregado, pouca diversificação econômica, não é produto industrial. Produto industrial gera muito emprego no Brasil, gera muito valor na cadeia, muito imposto na cadeia produtiva. Esse sim era bom a gente exportar, como faz a China. A China não exporta commodity. E os Estados Unidos até exporta commodity, mas por outro lado, ele garante também a exportação de alta tecnologia, de tecnologias e de produtos de alto valor agregado. Então hoje, nesse momento, os Estados Unidos está fazendo sanções com a China, e a China retaliando, inclusive em cima de commodities dos Estados Unidos, o Brasil podia entrar com seus produtos do agronegócio. Mas a China já está ligada, já falou, produto com esse problema aí a gente não quer não. Até porque o consumidor chinês não é mais aquele consumidor de 10 e de 20 anos atrás, agora é um consumidor com o mesmo nível de consciência que da média internacional, especialmente dos países mais desenvolvidos. Né? Então, já anunciou que produto com esse tipo de problema nós não queremos. E aí? O que nós vamos fazer? O que o agronegócio brasileiro vai fazer? Tá bom? Então, gente, é preciso lutar contra essa tragédia que está acontecendo na Amazônia. Então já temos aí novos protestos marcados. A gente vai postar aqui, a gente vai informar as pessoas, outros protestos. Esses protestos são importantes, independente se você votou em Bolsonaro, para mudar a agenda do governo, para inverter essa lógica do governo e o governo passar a seguir uma atitude correta. O governo não consegue se sensibilizar pelo diálogo, então tem que ser protesto e manifestação, que estimula inclusive os protestos internacionais, os governos internacionais. Vale lembrar que a Europa só ficou ciente do problema porque estava acontecendo protestos aqui e teve o rebatimento lá. Tá? Óbvio que com o rebatimento lá aumentou os protestos daqui. Então, o movimento social, o movimento de massa se sentiu animado a também poder conduzir protestos lá. Tá bom? Então, vou encerrar o tema e vou ao nosso resenha da semana, que também fala sobre o tema, tá bom? A resenha da semana é esse livro aqui. Espero que vocês estejam vendo, porque tem um problema de espelhamento às vezes da imagem. Eu peço desculpa porque a gente não está filmando no estúdio. Hoje eu tive novamente problema logístico. Estou aqui transmitindo da redação da Anota, Agência de Notícias Alternativa. Tá? Tá aqui na escuta, eu queria aproveitar antes de falar do livro. A imagem está aqui para vocês. Espero que a gente não esteja com problema de internet. Tá? Ixi, Maria. Deixa eu tentar ver aqui rapidamente. Acho que nem sei.
espero que estejamos fazendo a transmissão, não sei dizer para vocês, tá bom? Eu nem sei quanto tempo... Ah, estão me dizendo que eu estou no ar. Beleza, porque às vezes aqui o contato com o computador. Espero que tenha sido até o Antônio. Ô, Antônio, obrigado aí para informar. Porque eu ia ver agora, eu ia ler a mensagem que o Antônio está postando. Inclusive as pessoas que estão nos assistindo, que estão mandando um recadinho, tá? E, ó, o Antônio do Geis está na escuta. A Maria José, que é diretora lá da Rádio Difusora Aliança. Muito obrigado por prestigiar o programa. O Antônio Carlos Lamotte. Escrever o nome do livro nos comentários. Tá, eu vou escrever aqui o nome do livro nos comentários por conta do problema do espelhamento, tá bom? Deixa só a internet aqui ajudar, tá? Até porque o problema aqui também eu acho muito mais que o do computador, tá? Então, esse livro aqui é da professora Nazira Cameli, certo? Vou escrever aqui. O livro se chama Imperialismo, tá? Ambientalismo e ONGs na Amazônia, tá? O livro é Imperialismo, Ambientalismo e ONGs na Amazônia, da professora Nazira Cameli, que é economista, mas fez o doutorado em Geografia, então é do Acre, é amazônida, quem vive na Amazônia, que nasce na Amazônia, amazônida. E é brilhante, porque ela vai colocar um aspecto importante, como as ONGs são parte de uma batalha internacional, do grande capital internacional, do chamado imperialismo, que é a parte política dessa grande batalha do capital, para disputar os interesses da Amazônia, atraindo um lado da opinião pública a seu favor, né? Porque tem uma disputa de agendas, né? A agenda do capital duro, que degrada a floresta, que quer fazer mineração, pecuária. Tem um outro com verniz de tecnologia, de sustentabilidade ambiental, né? Mas também quer lucro e explorar também a floresta e a população da floresta. Porque você, na verdade, não está explorando só a floresta. Você está explorando a população que vive lá, em alguma medida. Porque quando você destrói a floresta, aquele camponês vai trabalhar na pecuária. Aquele camponês, aquele agricultor familiar, ribeirinho, vai trabalhar na mineradora, tá? Vai trabalhar na lavoura de soja. Então, ela chama atenção para isso. E, é claro, ela chama atenção por um aspecto relevante, que é o fato que a ONG, em alguma medida, são as únicas serviço que atende a população, oferecendo a saúde, oferecendo atendimento, porque o Estado, tá? O poder público, seja federal, estadual e municipal, é omisso, né? É omisso, tá? E é omisso, inclusive, não apenas por falta de dinheiro, mas deliberadamente, porque quer deixar aquela região empobrecida, porque, de certa maneira, isso faz com que aqueles trabalhadores trabalhem por um salário menor, especialmente para o cara que tem pouco capital, grande, que tem um capital limitado, né? O grande patrão, né? O latifundiário com pouco capital, que ele não tem condições de pagar um salário melhor. Então, você deixando aqueles trabalhadores pobres, né? Então, trabalhadores pobres, você obriga eles a trabalhar por um salário mais baixo. Então, o livro da Nazira é muito legal, muito cheio de dados, trajetória
da Amazônia, da colonização da Amazônia. A Amazônia não é uma terra sem ninguém, é uma terra com pessoas. E não é de agora, né? Que tá chegando uma leva de pessoas ligadas ao agronegócio. Pessoas que estão lá há 500 anos, pessoas que estão lá há 5.000 anos, até antes da colonização portuguesa. Então, alguns capítulos aqui, ó, só para ilustrar, a gente tem que encerrar logo o programa, né? Tem uma poesia muito bonita aqui no começo e tal. Então, ela no começo fala aqui, ó, categorias de análise, as políticas ambientais do imperialismo, como as políticas ambientais têm uma relação com o capitalismo internacional, os novos agentes do imperialismo, como o anguismo como uma nova estratégia geopolítica da Amazônia, e assim vai. E ela, ao final, tem um epílogo muito bacana, que é a situação dos seringueiros por eles mesmos, 30 anos depois do assassinato de Chico Mendes. Ela conhece muito bem os seringueiros lá da Amazônia e lembrando como é possível conciliar os trabalhadores com a floresta. Na verdade, eles pedem isso. Eles pedem reforma agrária, né, para ter um uso sustentável e extrativista da floresta. Então, os primeiros a lutar pelo meio ambiente na Amazônia não foi o pessoal da Zona Sul do Rio de Janeiro ou da França, e sim os trabalhadores da própria floresta, da própria Amazônia, tá bom? Então ela lembra isso, a trajetória dos seringueiros e de Chico Mendes. Beleza? Depois a gente passa mais dados sobre o livro, tá? Tá aqui anotado e fica aí a dica, tá beleza? Antes de encerrar, né? Antes de encerrar, eu queria lembrar vocês que a Web Rádio, lembrado que o nosso programa é parte da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, que eu tenho muito orgulho de ter um trabalho voluntário na rádio, porque é uma militância aqui, é uma rádio alternativa para furar o bloqueio da grande mídia. Por isso que a gente pede para vocês darem um like, compartilhar nos grupos, compartilhar nos grupos de Facebook, como também de WhatsApp. E agora a gente tem um canal no YouTube, tá bom? A gente está subindo. O canal no YouTube do Economia é Fácil, mas a gente quer fazer um grande canal para todos os programas da Web Rádio Censura Livre, tá bom? Nesse primeiro momento a gente está lá com o canal O Economia é Fácil, com programas antigos e com os programas mais recentes a gente está subindo, tá? Prestigia lá, se inscreva, aperte o sininho para toda vez que tiver um programa novo vocês ficarem sabendo, tá bom? Um vídeo novo. Agora, como a nossa web rádio é sem fins lucrativos, ela não recebe dinheiro de empresário nem de partido político, para manter a nossa independência e nossa atuação a serviço dos interesses da classe trabalhadora, ser a voz da classe trabalhadora, a gente tem dificuldade financeira, precisa da contribuição de vocês. Então, para concluir o nosso programa, eu quero pedir para que apenas o nosso microfone fique no vermelho, porque lá no estúdio vocês devem ter visto, o microfone tem uma camurcinha, né, um protetor vermelhinho. A gente pede ajuda para manter a web rádio, para ela não ficar no vermelho, né? Como você pode contribuir? Depósito com qualquer valor para a conta corrente da emissora. Não é da gente, não é pessoal, é da emissora, tá? Vocês vão ver lá o CNPJ, que é da emissora. Qual é o banco? É o Banco Bradesco, agência 6.666, 6666, 6.666, a agência. Conta corrente 5.602-2. 5.602-2, tá? Vou repetir. Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente 5.602-2, tá bom? A gente conta aí com a contribuição de vocês. Qualquer valor, R$1, R$10. R$1 não vale a pena, né? Mas R$10, R$20, R$30, para vocês estarem R$100. Peça para a sua entidade de classe, para o seu sindicato, para a sua associação de moradores,
contribuir com a Web Rádio Censura Livre, tá bem? Quem sabe até ter um programa, a gente está querendo novos programas, novos assuntos, temas para, né, programas exclusivos para nossa emissora, tá legal? Então vou encerrar, tá, a nossa live, agradecer a vocês pela audiência, pela paciência. Quinta-feira que vem, se tudo correr certo, a gente está aqui de volta, com o nosso novo, com mais uma edição, uma nova edição do Economia Fácil, versão estendida, né, com um programa de 1 hora de duração. E a gente pede aí o apoio de vocês, colaborando financeiramente, compartilhando e seguindo, divulgando a nossa programação. Vou encerrar a live, mas a Web Rádio Censura Livre continua transmitindo. Então, vai lá, corre para o nosso site, o www.clwebradio.com, clwebradio.com, tá? Ou pelos streams de rádio online ou o nosso exclusivo, tá bom? Aí você vai lá, continua ouvindo a nossa programação, tá bom? Dica aí dica de economia. Amanhã tem a feirinha da Unacop, a Feira dos Agricultores Familiares, lá na Ceasa do Irajá, tá? De manhã tem inclusive atividade cultural, tem vários produtos in natura, como produtos processados, né? Queijos, linguiça, mel, né? Um preço diferenciado, direto do produtor, tá? Então é uma dica lá na Ceasa do Irajá, né? Para quem é de Niterói, São Gonçalo é um pouco longe, mas aqui em Niterói tem a feira orgânica lá no campo de São Bento, todo sábado. E, é claro, tem uma feira agroecológica acontecendo todas as quartas-feiras na Praça do Vital Brasil. Você vai comprar direto do produtor, vai conversar com ele, pegar dicas. Também são feiras que tem artesanato, vestuário, que interagem, são feiras de economia solidária. E sempre uma atividade cultural. A gente vai aqui postar sempre dicas de feira para você comprar direto do produtor da agricultura. E isso ajuda a floresta, tá bom? Comprar direto do produtor agroecológico, do produtor orgânico, tá? Protege a floresta. Além disso, você economiza e ajuda o agricultor familiar para ele sair da pobreza, sair da mão dos atravessadores. Beleza? Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Já estouramos aí o tempo. Falei bastante. E até a semana que vem. Esperando tudo correr certo, também façamos do estúdio. Felizmente nós não tivemos aí uma entrevista, né? Vamos fazer de tudo aí para tentar a semana que vem manter as entrevistas de volta aqui na Web Rádio Censura Livre com o programa Economia Fácil. Muito obrigado, gente. Até semana que vem. Falou? Um forte abraço. Tchau, tchau. Mandei um coraçãozinho. É meio brega, mas eu mando um coraçãozinho para fortalecer também a amizade nossa. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Tchau, tchau. Antônio, muito obrigado aí pelo apoio. Você que está no estúdio. É contigo aí no estúdio, né? Com a programação, com reprises, reapresentação dos programas da Web Rádio Censura Livre. Tchau, tchau, gente. Tchau. Concluir aqui, tá?